Fala, galera, vamos acompanhar aí junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Verdão, que continua atento no mercado da bola, com a chegada de Carlos Miguel e também que está em negociação com Jefité e Matheus Reis. Vamos acompanhar aí. Vitória também é importante para dar uma tranquilizada na situação do Palmeiras. Muito importante, muito importante. Era mais importante ganhar o jogo do que mostrar a evolução de futebol, que a gente está cobrando faz tempo. Só que esse jogo especificamente, depois do que aconteceu na quarta-feira, era a vitória, era, sabe, para ganhar. E quando tomou 1-0, eu falei, putz, cara, vai ser complicado agora, a crise vai... Aí virou o jogo, segundo tempo o Palmeiras jogou bem melhor, mas por quê? Porque o Abel abriu mão dos dois pontas estéreis, que não fazem mal a ninguém, e colocou o Flaco Lopes, que deu uma fortalecida no ataque junto com o Vitor Roque, que antes estava sozinho brigando, era o único que conseguia fazer alguma coisa, assim como ele fez contra o Corinthians, e foi substituído no intervalo. Acho que o Abel, intimamente, deve ter sacado isso, que foi uma das maiores burrices da vida dele, foi tirar o Vitor Roque contra o Corinthians. E nesse jogo contra o Ceará, na hora que ele abriu mão de Facundo e Sousa, o Palmeiras mudou. O Palmeiras foi lá, virou o jogo, se tivesse mais tempo poderia fazer mais gols. Enfim, vitória importantíssima e agora dá sequência. Miller, tem que jogar junto o Flaco e o Vitor Roque? Sabe, eu estava pensando aqui, Michele, o esquema do Palmeiras, quando tem dois abertos, é um esquema que mata o atacante. Por quê? Porque a bola não chega. Tá. Você pode ver que o Fica longe. Principalmente quando são dois que não funcionam. Se é o Estevão, é diferente. Tirou da minha boca, exatamente. Quando joga Facundo, né, os dois, e Sousa, eles tocam muito bola para trás. Eles não enfrentam o defensor. Então a bola sempre vem quebrada, a bola vem suja, como se diz na gira da bola, né? Agora, o que ele fez, o Abel? Quando ele tira o externo, o time fica mais centralizado. Compacta. Entendi. Por isso, o gol do Vitor Roque, pode ver, a jogada foi pelo meio. Pelo meio. O Maurício estava na meia direita, recebeu a bola em profundidade e jogou para o meio da área e o Vitor Roque fez o gol. E a outra jogada também, no lance do pênalti. Pode ver, a jogada estava aberta, mas quem fez? Foi o Giai, não foi o Sousa, não foi o Facundo, porque eles não são agudos. Eles são meias atacantes, que quando joga externo aberto, eles têm dificuldade para jogar. Agora o Palmeiras sofreu um atentado terrorista nesse final de semana, né, na madrugada de domingo, e eu queria que vocês comentassem. Olha aí as imagens. Imagem assim, cara, uma isso aí coisa é terrível. Absurda. Isso é absurdo dos absurdos. Quando eu vi isso, eu falei, não acredito nisso. E ainda falam o nome de um deles, né? Alan. Olha, é que eles estão com capuz, mas eu acho que a polícia tem tudo para poder identificar, porque deve ter mais câmera ali na rua. A hora que eles viram, não sei, né? Olha isso, gente. Isso aí é um absurdo, cara. Isso aí é lamentável, é deplorável, é algo que não combina com o que a gente espera do futebol. Ainda bem que não tinha ninguém. Ainda bem. Eles podem ter feito ali para assustar, mas não interessa. Isso aí é perigoso. Peguem alguém lá dentro, enfim, a gente não sabe onde vai cair esses rojões. Fica o segurança ali, né, no lado esquerdo. Fica na cabininha, ela tem um segurança que não pode fazer nada aí numa situação dessa. Coitado. Né? Então, realmente é lamentável. Eu espero também que as autoridades identifiquem esses vagabundos e coloquem na cadeia, né? Então, tomara que isso aconteça. Enfim. Tem nada melhor para fazer, né? Ainda eu só não gostei da nota oficial do Palmeiras falando sobre isso, fazendo uma alusão à participação da Mancha Verde. Porque se prenderem esses caras e comprovarem que eles não têm nada a ver com a Mancha Verde, aí, os danos morais aí podem ser bem altos para o Palmeiras aí em relação à Mancha. Porque como é que vai fazer uma alusão ao que aconteceu contra o Cruzeiro? Aconteceu com a Mancha, só que os dirigentes da Mancha, daquela época contra o Cruzeiro, estão todos presos. É uma nova direção da Mancha Verde, são pessoas diferentes que estão lá hoje. E ter o nome envolvido numa nota oficial do clube, eu acho complicado. Eu acho que vai ser, a própria Mancha pode ajudar a polícia, então, e eles querem fazer isso. Para esclarecer. Boa noite agora vai para o José Paz, nosso repórter, que certamente vai reclamar do frio, né? Que tá lá na academia de futebol, o Zé deve estar de touca, luva, meião, gorro. Não tá com nada disso não, mas deve estar com frio. Zé, você separou mais declarações importantes do técnico Abel Ferreira?
Fala, Mi, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Frio danado, meu Deus do céu, pra mim aqui tá menos 14 graus. Olha só, Silvio Procopio vai mostrar pra vocês, antes da gente falar sobre Abel Ferreira ontem lá no Allianz Parque, Silvio vai mostrar pra vocês comentavam aí sobre o atentado que o Palmeiras sofreu no último domingo. Seguranças do Palmeiras agora ficam aqui do lado de fora, ó. Até pra inibir um pouco aí, caso essa situação venha a ocorrer novamente, os seguranças agora ficando aqui do lado de fora do centro de treinamentos do Palmeiras. Falando um pouquinho sobre a partida, sobre Abel Ferreira, vocês comentavam aí sobre todas as situações que ocorreram dentro do campo para Palmeiras e Ceará. O Abel falou sobre o VAR, hein? O VAR mais uma vez causando polêmica lá no Allianz Parque. E aí o Abel foi para a entrevista coletiva e agiu de uma maneira diferente daí da maneira que a gente está acostumado a ver Abel Ferreira. Então roda aí o treinador do Palmeiras, diretor. E é verdade, no final, se no jogo contra o Corinthians eu reclamei que o VAR é arcaico, hoje se calhar o nosso adversário pode falar do mesmo. Tá, então Abel Ferreira dizendo que o Ceará pode reclamar sim do VAR na linha traçada ali no momento do gol do Ceará, que foi anulado por impedimento no Allianz Parque. Vocês comentavam aí sobre a utilização do Vitor Roque junto com a utilização do Flaco Lopes. Isso acabou acontecendo na partida, né? E acabou ajudando o Palmeiras a sair com um resultado positivo lá do Allianz Parque. A Abel foi questionado se os dois podem de fato jogar juntos, se eles podem começar uma partida como titulares do Palmeiras. E ele disse isso aqui, ó. Roda. Às vezes vou um bocadinho contra vocês, né? Mas isso também faz parte do espetáculo, não é? As pessoas acham que me conhecem, mas ninguém me conhece. Eu aqui sou um ator, como aqueles que vocês veem nas novelas. Mas tenho que reconhecer que vocês às vezes fazem perguntas inteligentes, perguntas que fazem todo sentido, e essa é uma delas, não vos posso mentir. Como vocês sabem, a minha função aqui é tentar arranjar soluções, é tentar ajudar estes 12 ou 13 jogadores novos que estão agora connosco, que começam a conhecer realmente a cobrança que é jogar no Palmeiras, a ter que lutar por títulos, jogadores que alguns deles ainda não ganharam absolutamente nada, em termos de títulos, uma equipa jovem, mas como já disse, são jogadores que nós sabemos muito bem aquilo que nos podem dar no presente e no futuro, e como disse também várias vezes, é uma equipa com presente e com futuro, mas é uma pergunta e uma observação muito interessante, e claro que sim, que poderão jogar juntos no futuro, sim. O Abel Ferreira, né, nessa coletiva. Olha, depois de muito tempo, o Abel concedeu uma entrevista coletiva boa, com respostas boas, interagindo melhor com os repórteres, tentando se colocar numa situação amistosa para ter essa relação melhor, acessível, conversando, respondendo bem, né, falando das perguntas, olha, essa pergunta é muito boa e não sei o quê. Custa fazer isso, cara. Custa tratar melhor as pessoas. Eu acho que... E foi muito boa a entrevista dele, foi legal ele reconhecer que o Ceará poderia reclamar da arbitragem nesse jogo. É difícil um técnico fazer isso, né? Então, achei legal. Esse é o Abel que a gente gostaria de ver sempre, né? Eu espero, Michele, que ele renove o seu contrato, porque o Abel, ele é um grande treinador e como ele está fazendo um grande trabalho no Palmeiras, eu acho que só quem ganha com isso é o nosso futebol. Fica Abel ou sai Abel? Por enquanto, fica. Abel. Espera o fim do ano, né? Gazeta Esportiva de hoje já falou muito dos bastidores do... Bom, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, deu uma entrevista hoje no Rio de Janeiro e eu estou muito curiosa para saber o que ela falou. José Paz, chega mais com as declarações da tia Leila. Pois é, minha querida Michele, a tia Leila esteve lá no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, para participar de um evento aí relacionado à implementação do fair play financeiro aqui no futebol brasileiro. E claro, ela respondeu sobre esse tema e também sobre uma possível implementação de uma SAF aqui no Palmeiras. Lembrando que o modelo hoje do Palmeiras, né, de administração do clube, é o modelo associativo. Então vamos conferir aí a tia Leila aqui no Gazeta Esportiva. Pode rodar. Concordo, não é com a ideia de alguns presidentes que aqueles clubes que compram jogadores e não pagam, não pode contratar novamente. Gente, o Palmeiras mesmo é um clube que ele paga rigorosamente em dia. Clubes, profissionais, atletas, a gente não atrasa um dia, tá? E às vezes nós somos desclassificados por clubes que não pagam absolutamente ninguém. Eu acho isso é um sonho, não é? Que todos os clubes no Brasil se transformassem em SAF, mas eu não acredito
que, vou falar no Palmeiras, tá? Que o Palmeiras se transforme em SAF. Por quê? Porque muitas pessoas que estão no Palmeiras se acham donos do clube, não é? E aí perderiam essa posição, tá? Então, mas enquanto eu for presidente do Palmeiras, que é uma associação, eu sempre vou lutar com unhas e dentes para o melhor para o clube, sempre pagando em dia as nossas obrigações. Então tá aí, tia Leila dando uma cutucada nos conselheiros do Palmeiras, dando uma cutucada também no Corinthians aí, quando ela cita, né, a questão do fair play financeiro. Falando um pouquinho sobre as negociações do Palmeiras, né, o Palmeiras aí muito perto de contratar Carlos Miguel, aquele mesmo que recentemente defendeu o Corinthians, né, goleiro, 26 anos, foi lá pro Nottingham Forest da Inglaterra, mas agora quer retornar para o Brasil. O Palmeiras vendo isso aí, toda essa situação como uma boa possibilidade no mercado, né, de contratar um jogador jovem de 26 anos para repor futuramente a saída do Everton da equipe, né, ou quem sabe a aposentadoria do Everton aqui no Palmeiras, um jogador de 37 anos, tem muitos títulos com a camisa do Palmeiras, tem contrato até o final de 2026 e o Carlos Miguel viria para assinar um contrato de 5 anos. As partes estão muito avançadas aí nessa negociação, nessa transferência. De fato vai me surpreender muito se o Carlos Miguel não for goleiro da Sociedade Esportiva Palmeiras pelos próximos 5 anos. Palmeiras aí querendo gastar 25 milhões de reais para contratar esse jogador, que, repito, jogou no Corinthians, né, recentemente. Inclusive, temos aí, diretor, o nosso glorioso Carlos Miguel num pagode lá, dando uma brincadinha com o Palmeiras. Então pode rodar aí, diretor. Pois é, a Elô lá da assessoria do Carlos Miguel vai ter trabalho, hein? Vai ter trabalho se de fato o jogador fechar com o Palmeiras, repito, aí um contrato de 5 anos. Será que já chega para ser titular? Chega para ser reserva num primeiro momento? Essa pergunta eu deixo para vocês aí nos nossos estúdios, tá bom, Michele? Beijo grande para vocês e até amanhã. Até amanhã, querido Zé. Bom, por causa disso, isso não mela uma negociação, certo? De jeito nenhum. O palmeirense não pode ser trouxa de se deixar levar por isso, o que ele fez em 2023, quando ele defendia o Corinthians. E quando você defende um clube, você faz as coisas que são ligadas ao seu clube para defender o seu clube, ganhar moral com o torcedor, principalmente um jovem que está se afirmando, né? Ele tinha 23 anos nessa época. Então, bobagem. O Palmeiras vai ganhar um grande goleiro, literalmente, que tem 2,4 metros de altura. Acho que ele é um dos maiores do mundo. Acho que é um dos maiores mesmo. E é muito bom goleiro. Muito bom goleiro. E o futuro, o Everton interessa ao Bahia. O Rogério Ceni gostaria de ter o Everton. Não duvido nada que no fim do ano, o Everton, que tem mais um ano de contrato ainda, possa fazer essa troca e o Carlos Miguel já assumiu o gol do Palmeiras. Ô Miller, mas se o Carlos Miguel chegar agora, ele tira a titularidade do Everton? Não, acho que vai ser uma coisa natural, gradativa. Né? Lógico, ele não vai chegar para disputar a posição. Até porque esse processo de transição, de renovação de Everton para Carlos Miguel é uma coisa, aconteceu com o Zete e Rogério Ceni, acontece com vários... O próprio Everton, quando foi contratado, ele foi terceiro goleiro do Palmeiras. Era Fernando Praz e Jailson. Ele vinha do Atlético Paranaense. Isso, exatamente. Ele ficou como terceiro goleiro uns 6 meses lá. Não vai ser o caso agora, porque o Everton tem uma idade avançada, o Carlos Miguel é molecote. Geralmente o goleiro muito grande, ele não tem explosão dentro do gol. Mas o Carlos Miguel é diferente. Ele é grande e tem explosão. Gente, ele é muito bom, gente. Ele é diferenciado. Olha, depois do Paulinho, melhor contratação do Palmeiras. Nossa, Carlos Miguel... Ou junto com o Paulinho, né? As duas melhores contratações do Palmeiras, Paulinho e Carlos Miguel, Michele. Que realmente ele vai chegar para... Posso falar uma coisa pra vocês? Pra mim, os 2 goleiros da Copa do Mundo tem que ser Hugo e Carlos Miguel. Vamos ver. E aí escolher entre um dos dois. O do Botafogo, ele é muito parecido com o Carlos Miguel. Então pode ser também. Ele é muito bom goleiro. Esses 3. Apita o árbitro, fim de jogo, tchau. Vamos falar do mercado do Palmeiras, André? A gente falou sobre Carlos Miguel já, sobre como é que tá a negociação com o goleiro, mas tem negociação com o lateral esquerdo também. Sim. Lateral formado no Fluminense, que estava no futebol escocês. Quem que é esse, André? É o Jefter, 21 anos, é um jogador que é formado em Xerém e é um jogador que saiu cedo, né, saiu cedo para fora, né, e aí ele está na Escócia agora, 52 jogos, 1 gol, 4 assistências, é um jogador que no ano passado recebeu o prêmio de melhor lateral esquerdo do futebol escocês, é um futebol que lá é visto muito assim para jogadores em ascensão.
E ele, de fato, hoje é um atleta que está em ascensão no futebol europeu. Não à toa, o Chelsea andou sondando a situação dele na última janela, na janela de janeiro. E o Palmeiras, então, dentro do scout, aquela coisa toda, tem análise de vários jogadores, chegou a ele e assim, a negociação gira em torno entre 5 e 6 milhões de euros. É um jogador que é jovem, né? Seria uma reposição ali para o Vanderlan, que foi embora para o Red Bull. E as negociações as conversas estão acontecendo. É um jogador que tem a aprovação da comissão técnica, e agora os próximos passos é aquela coisa, negociação, parcelamento, ver se o Rangers vai vender, vontade do jogador. Mas fato é que a torcida do Palmeiras invadiu o Gold no sábado para ver o jogador. Depois que a gente deu a notícia, começou uma repercussão muito grande e ele estava em campo, né, pelo Rangers. E a partida estava sendo transmitida pelo Gold. E até todo mundo querendo saber quem é esse cara, como ele joga. Até o Gabriel Falcade, que é do Nosso Palestra, sabe quem é? Ele postou esse tweet aí, ele tweetou, né? Falou, olha, aumentou 6 mil aqui o número de aparelhos, a torcida do Palmeiras querendo ver o Jeff Tex. A torcida do Verdão sempre muito engajada, né? Querendo conhecer, quem sabe, possível novo reforço. Então está nessa negociação. Está nessa negociação e, paralelamente a essa negociação, tem também o Matheus Reis. O Matheus Reis é um jogador que é um custo menor, evidentemente, e só que é um jogador de 30 anos já, né? Então é um jogador com uma idade já avançada, né? É sacanagem falar que o cara de 30 anos já está com idade avançada. Mas se você pensar a longo prazo, como o Palmeiras pensa nas contratações, e as últimas que fez, é um jogador que já está com 30 anos, né? Mais velho que o Piquerez. Então é um jogador que tem um custo menor, pode fazer mais de uma função, pode fazer inclusive a função de zagueiro, porque assim jogou na Europa, zagueiro lateral. Mas hoje, nessa corrida, a preferência é pelo jogador mais jovem, pelo jogador que pode se desenvolver mais no Palmeiras. Palmeiras e Carlos Miguel destravaram a negociação depois de uma reunião nesta segunda-feira. O goleiro de 27 anos e 2,4 metros de altura chegará ao Brasil ainda nesta semana para assinar contrato válido por 5 temporadas. O acordo estava alinhado desde o fim de semana, mas o vazamento do negócio acabou causando desconforto e desacerto entre as partes para formalizar a proposta no papel. As arestas foram aparadas nesta segunda-feira e alguns pontos discordantes do contrato solucionados. O goleiro deve desembarcar no Brasil até o fim de semana para a realização de exames médicos e assinatura do vínculo até 2030. O Palmeiras vai desembolsar cerca de 4 milhões de fixos, 25,3 milhões de reais, além de bônus por metas a serem atingidas pelo goleiro, como o número de jogos como titular, convocações para a seleção brasileira e até participação na próxima edição da Copa do Mundo em 2026. O acerto com o Nottingham Forest está selado, já que o clube sinalizou positivamente para a liberação do goleiro, que não está nos planos do técnico Nuno Espírito Santo, após a chegada do brasileiro Edu Gaspar como executivo. Sob contrato com o Nottingham Forest até junho de 2028, Carlos Miguel já avaliava uma mudança, inclusive com a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro. Desde que desembarcou na Inglaterra, Carlos Miguel atuou em apenas 3 partidas.